Olá, queridos amados irmãos, nós estamos entrando por aqui pela nossa TV web para cumprimentar você nesta manhã maravilhosa, quarta-feira, mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos, e realmente eu gostaria de, nesta rica oportunidade, agradecer você que tem estado conosco através do portal da Nova FM10, você que tem estado conosco ali através do programa Conversando com Deus. Que a paz possa reinar no seu lar, que você possa estar sendo agraciado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que transforma nossas vidas. A palavra de Deus é algo que faz com que tenhamos força para prosseguir diante da adversidade, sabendo que Deus, Ele tem nos protegido, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos feito forte perante o poder da sua palavra, o poder da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E realmente nós temos buscado esta fé para agradar o Senhor, para que diante da sua misericórdia Ele possa estender as mãos e estar nos guardando da adversidade do mundo, porque nós vemos que as pessoas que estão aí fora, as pessoas que estão distante da presença de Deus, pessoas que ela crê num Deus entre aspas, né? Mas não o conhece Ele na intimidade, não sabe o que a sua palavra exige para que façamos, para poder estar próximo dele, para poder estar atendendo os mandamentos de Deus. Então, essas pessoas estão perecendo. Nós ligamos o noticiário, a TV, nós ficamos estarrecidos com as coisas que acontecem nos dias de hoje. Parece que quanto mais a humanidade ela se aprimora no conhecimento, ela também se aprimora na ignorância, ela se aprimora na ruindade, num coração endurecido, um coração totalmente voltado contra os princípios de Deus, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, tanta compaixão que Ele, através do seu grande amor para com seus filhos, Ele não mediu esforço de enviar o seu Filho para que pudesse vir até a cruz do Calvário para morrer por aqueles que estavam sobre o pecado, sobre a maldição, para que pudesse reverter essa história e nos dar o privilégio de alcançar o seu reino, querendo que todos possam se arrepender e todos possam ter o privilégio. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus se ele havia vindo para julgar o mundo. E ele disse: não, eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Porque já há quem há de julgar o mundo, a minha palavra julgará o mundo. Então, meu querido amado irmão, irmã, você vai ser julgado pela palavra de Deus. Você vai ser julgado pelo que está escrito. E justamente o que está escrito é o que nós devemos absorver para nossas vidas. Se você pegar a história bíblica, os relatos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus, num contexto geral, Ele sempre foi misericordioso, bondoso com os seus filhos, ao ponto de sempre ter o desejo no coração de Deus de resgatar os seus filhos do pecado e trazer para a vida e ter vida e vida com abundância. Quando Jesus fala vida com abundância, é você poder ser livre de todas as tribulações da terra, porque ao ponto que você tem essa intimidade, ao ponto que você se posiciona na presença de Deus, o maligno já não tem força sobre a sua vida, porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor, te protegendo.
Como diz um salmo muito conhecido, o mais conhecidíssimo, eu digo não é o mais conhecido porque eu creio que o Salmo 23 é o mais conhecido, porque fala de bênção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, este acho que é um dos salmos mais conhecidos. Mas também o Salmo de número 91 é um dos salmos muito conhecido de todos. Muitos usam uma Bíblia aberta no Salmo de número 91, do qual ela chega a amarelar suas folhas ali num canto da sala, em algum ponto qualquer. As pessoas se esquecendo que além do Salmo 91 existe muitas coisas que a Bíblia pode nos fornecer para fazer com que a nossa fé seja grande. Mas o Salmo 91 é um dos indicados, porque ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que direi do meu Deus? Nele eu confiarei. Então, meu querido amado irmão, irmã, você amado telespectador que neste momento se encontra pela portal da Nova FM 10, você tem confiado no Senhor? Você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor? Você tem realmente habitado no esconderijo do Altíssimo? Será que habitar no esconderijo do Altíssimo é estar todo dia na igreja? Será que é você se posicionar diante de uma doutrina religiosa e dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo? Não, meu querido amado irmão. Habitar no esconderijo do Altíssimo é você fazer com que a sua vida esteja nas mãos de Deus a todo momento. Independente da onde que você esteja. Você pode estar no templo de adoração a Deus, você pode estar na tua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na rua. Em todo local que você estiver, você pode estar representando o Deus que tem te chamado, o Deus que tem te escolhido, o Deus que tem transformado a sua vida, o Deus que tem feito com que você pudesse permanecer firmemente nesta peleja, nesta batalha, para que você possa encontrar o seu espaço no reino celestial. Nós vemos que muitas pessoas, a maioria, muitos, mas muitos mesmo, quando eu falo em muitos, são muitas pessoas, elas não têm a oportunidade, não têm o desejo de conhecer a Bíblia. Talvez assiste um filme por completo, às vezes lê um jornal por completo, às vezes lê um livro por completo, mas não tem o desejo de conhecer a Bíblia. E aí a fé é desse tamanhozinho no coração daquela pessoa. A pessoa não consegue agradar a Deus em nenhum sentido, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acontecer um milagre na sua vida. Se nós formos tirar relatos de pessoas que foram agraciadas com um milagre em sua vida, foram pessoas determinadas, foram pessoas que buscaram diante de Deus a fé e teve um encontro com o milagre. Você já deve ter ouvido falar da mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, uma mulher que estava rejeitada, uma mulher que estava excluída da sociedade, uma mulher que tinha uma hemorragia que não cessava, uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro buscando recursos diante da humanidade e não tinha obtido sucesso. Mas um dia ela ouviu dizer que Jesus estava naquela aldeia. E quando Jesus se pisa naquela aldeia, aquela mulher ela sai ao encontro de Jesus.
E ela sai ao encontro de Jesus, ela sai com fé, ela sai com determinação, ela sai buscando a sua vitória. E nós vemos que esta mulher, ela vai, toca na orla de Jesus. Veja o pensamento de fé desta mulher. Ela diz que somente tão diante da dificuldade dela chegar até o mestre, diante da dificuldade dela não poder tocar em Jesus, porque seria muito difícil tocar em Jesus, até mesmo por causa da multidão, e mesmo porque ela é uma pessoa considerada impura pelos demais da sociedade. Então ela se posiciona de uma forma que somente se ela tocasse na orla, sem ele perceber, ela já seria curada. E ela toca na orla de Jesus. Mas a fé desta mulher é tão grande que ela consegue arrancar virtude de Jesus. E naquele momento Jesus sente o tocar daquela mulher e ele diz à multidão: quem me tocou? E os discípulos dizem: todo mundo te toca, mestre. A multidão te oprime. Mas ele diz: não, alguém me tocou, porque bem me conheci que de mim saiu virtude. E aquela mulher é curada naquele momento. Aquela hemorragia daquela mulher é cessada naquele momento e ela alcança a sua vitória. Quantos têm buscado um milagre de Jesus? Quantos têm buscado um milagre no poder da palavra de Deus? Mas eu me pergunto, será que a fé habita no seu coração? Será que você tem exercitado a sua fé através da palavra de Deus? Nós vemos que pessoas foram ao encontro de Jesus com fé. Nós temos exemplo também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, os versos de número 46, o cego Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e Jesus passando por ali, já saindo de Jericó, já tinha realizado o que havia de ser feito na cidade de Jericó, e nós vemos que Jesus está saindo, e Bartimeu está na saída da cidade. Bartimeu usava uma capa que era a simbolia da sua deficiência, simbolizava a sua deficiência. Era uma capa exigida pelos romanos para aqueles que precisavam de uma ajuda da comunidade. E nós vemos que Bartimeu está ali, sentado à beira do caminho, para mais um dia de trabalho, mais um dia de ajuda das pessoas que passavam por ali. Ele vê que aquele momento a multidão está passando e a conversa era outra. E ele, diante da sua audição aguçada, ele começa a ouvir vozes diferentes, que não era feito da rotina dele ouvir no cotidiano dos seus dia a dias. E ele pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo agora neste momento na saída da cidade? E alguém lhe responde: Jesus Cristo, o Nazareno, está saindo da cidade. Ele esteve aqui em Jericó e já está indo embora. E Bartimeu, ele vê que aquele momento era o único momento da sua vida, a única oportunidade da sua vida, o único momento dele encontrar com Jesus era aquele. E Bartimeu tem uma iniciativa de pessoas de coragem, de fé, e ele começa a gritar no meio da multidão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a multidão pedia para que ele parasse, e ele gritava cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós vemos que naquele momento Jesus para e pede para que um dos discípulos vá até ele e traga até Jesus. E quando o discípulo chega até Bartimeu e diz: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Ali Bartimeu tem uma ação maravilhosa.
uma ação fantástica, que é de pegar a sua capa e jogar fora, lançar a sua capa fora, porque a Bíblia diz que ele lançou a capa de si, a credencial do passado, a credencial da miséria, a credencial dos momentos de necessidade de Bartimeu, aquela capa que cobria aquela vida que Bartimeu vinha vivendo, aquela capa que era o registro da vida de necessidade de Bartimeu, antes que ele chegasse até Jesus, num gesto de fé: para esta vida eu não volto mais, para esta vida eu não vou retornar mais, porque eu encontrei com aquele que tudo pode, eu encontrei aquele que vai mudar a minha história, eu encontrei com aquele que vai mudar a página da minha vida neste momento. E ele lança aquela capa e vai ao encontro de Jesus. E nós vemos que ali, quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta típica de toda vez que Jesus quer abençoar alguém, quer salvar alguém, quer realizar um milagre. E ele diz: o que queres que eu te faça? E o Bartimeu diz: que eu veja. E ele diz: vá, porque a tua fé te curou. E Bartimeu, ele não vai, ele começa a seguir Jesus, ele começa a caminhar com Jesus, ele começa a conhecer muito mais agora o Mestre na intimidade. E assim, em gestos de fé, em gestos de pessoas que buscaram de Deus diante da adversidade, diante da tua fé fervorosa, mesmo sem ter o privilégio de conhecer, porque essas pessoas, meu querido amado irmão, eles não tinham naquela época como conhecer Jesus na integridade como nós temos hoje. Eles ouviam falar, às vezes pessoas passavam anos e anos sem ter o privilégio de conhecer Jesus. Nós temos um exemplo de um homem que tinha mais de 40 anos, que ficava ali no templo Formosa. Recentemente, quando Jesus tem a ascensão de Jesus, que ele morre, ele ressuscita e sobe ao céu, os discípulos vai ali para Jerusalém para que fosse revestido do poder de Deus. E nós vemos que após ser revestido do poder de Deus, nós vemos ali que Pedro vai sempre ao templo orar juntamente com João. E nós vemos que ali a Bíblia relata de um homem que tinha 40 anos, que ficava à porta do templo, era coxo desde o ventre da sua mãe, e permanecia ali agariando algumas moedas para que pudesse ajudar no sustento do seu lar, da sua família. Esse homem viveu praticamente a época de Jesus, nasceu com Jesus, conviveu na região e não teve o privilégio de encontrar o Mestre, não teve o privilégio de ter a oportunidade, como a mulher do fluxo de sangue teve, de encontrar Jesus ali na aldeia e alcançar o seu milagre. Como Bartimeu teve, na saída de Jericó, ter um encontro com Jesus. Este homem permaneceu todo este tempo. Eu creio que nesta oportunidade, quando eles veem falar que Jesus morreu, depois acontece ali de Jesus ressuscitar, o comentário surgir, alguns acreditavam, muitos iam na conversa dos romanos, do qual dizia que os discípulos haviam roubado o corpo. E este homem permanece. Eu creio que a partir desse momento que toma conhecimento que Jesus morreu, acaba-se a esperança deste homem, acaba-se a esperança desta família. Mas só que eles não contavam que Jesus havia morrido para que tivesse vida, para que tivesse poder na terra, poder no céu, para que pudesse entregar poder aos seus discípulos, para que pudesse abençoar a vida daqueles que nele crescem. E nós vemos que um dia Pedro e João estão se deslocando ao templo para orar,
e se depara com esta cena. O coxo se levanta para pedir algumas esmolas, algumas moedas, ali para Pedro e João. E Pedro olha para este coxo e diz: eu não tenho ouro e nem prata. Eu creio que naquele momento, talvez aquele coxo fica decepcionado a princípio, entristece o seu coração. Talvez pudesse ser um dia daqueles que não estava sendo muito bom, talvez ele não tinha conseguido nenhumas moedas, mas quando Pedro diz: mas tudo que tenho eu te dou, eu tenho certeza que o coração daquele coxo se alegra. O coração dele se enche de esperança. E quando Pedro categoricamente ele diz: tudo que tem eu te dou, já começa a gerar uma fé no coração daquele coxo. E na hora que Pedro diz: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E aquele coxo se sente firmeza nos seus pés, levanta, anda, entra ao templo correndo, adorando a Deus, magnificando a Deus, magnificando as maravilhas daquilo que ele achava que estava perdido, aquilo que ele achava que já não existia mais possibilidade, agora estava se tornando realidade na vida daquele homem. E ele é agraciado, ele é abençoado pelo poder de Deus. A fé que gera milagre, a fé que faz vida ser transformada. De repente, hoje você está com uma necessidade de realizar algo na sua vida. De repente, seu casamento pode não estar indo bem. De repente, você foi para o seu trabalho e se encontra triste neste momento. Alguma coisa deve ter acontecido no final de semana e você não se sentiu satisfeita, você não se sentiu alegre, você está com o seu coração entristecido, a sua alma oprimida. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem algo especial para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. O livro de Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. De repente, o que você está precisando é tão pequeno perante aquilo que Deus quer te oferecer, que você vai se surpreender quando Deus realizar um milagre na sua vida. Porque Deus não só realiza o milagre, mas Ele dá a salvação também. Ele chama você nesta manhã para que você possa alcançar a sua graça, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa ser uma pessoa abençoada pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode gerar a fé, e somente com a fé você pode agradar a Deus, e somente com a fé você pode alcançar o seu milagre. Então seja uma pessoa abençoada em nome de Jesus, é o que eu desejo nesta manhã para você. Lembra-se que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé você pode alcançar a sua vitória, porque é a fé que gera milagre, é a fé que faz a mudança em nossas vidas. Então coloque neste momento a palavra de Deus ao seu coração, para que a fé venha a ser abundante em sua vida e a sua vida possa ser transformada pela fé e o poder do nome de Cristo. Eu quero deixar a paz para você e que Deus possa estar abençoando, e quero estender um convite para que você possa sempre estar conosco no portal da Nova FM 10, aqui na Web TV, no programa Conversando com Deus. Lembrando você que temos aí o programa A Bíblia em Sua Vida, a partir das 18 horas de segunda a sexta, um programa abençoado, somente a palavra de Deus narrada por Cid Moreira, algo que está abençoando as pessoas. Eu mesmo tenho ouvido este programa e tenho feito com que a fé cresça no meu coração.
e tenho conhecido bastante ali o nosso Deus na intimidade. E isso faz com que nós sejamos fortes e rompemos barreiras nesta vida para alcançar aquilo que o mundo não pode alcançar. Somente aqueles que estão na presença de Deus podem alcançar, que é a vitória em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe e a graça reine no seu lar a partir deste momento, para poder fazer com que você sinta uma pessoa abençoada pelo nome de Jesus.